Oi, tudo E bom, Priscila? tudo bem? Somos Conhecendo pessoalmente, né? Online, né? Como a lá. gente diz. Verdade, mas logo vamos nos conhecer pessoalmente. Sim, eu digo que eu e a Priscila, a gente só se fala pelo WhatsApp, né, Priscila? E temos pacientes em comuns, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar assim, face a face. Verdade, verdade. Vai ser um prazer fazer essa live. Prazer. Primeiramente, obrigada. Eu acho que é um tema assim extremamente importante, de grande valia para as pessoas realmente terem esse conhecimento, né? Dessas Sim. coisas tão importantes para a gente. E assim, é um tema que quando a gente para pensar em saúde mental, quando a gente começa, né, que a nossa saúde mental começa pelo intestino, a gente quebra muitos paradigmas, né? E vai deixando a medicina tradicional um pouquinho de lado e ampliando a caixa, né? Recentemente, eu até vi que agora a nutrição entrou como uma cadeira obrigatória, né, lá nos Estados Unidos, nas universidades, né, principalmente Tá na parte de medicina. Então, a gente vê que realmente está se bom. observando a necessidade, né, Que, desse conhecimento. que bom que isso tá ganhando uma outra proporção, né? Uma proporção Sim, assim para ambas as partes, né? Tanto para a formação de novos médicos com uma nova visão, que eu acho que é essa que a gente tem, que eu acho que é o que todo mundo deveria ter, né? Como para nossa profissão, né? Enquanto nutricionista, no meu caso, sim. eu acho assim maravilhoso. Que É. bom. E assim, primeiramente a gente vai se apresentar, né? Para quem não conhece, eu sou Carla Lorena, eu sou especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e atualmente estou atuando na parte de saúde mental e endocrinologia, na visão da medicina funcional integrativa, e iniciando uma pós agora em metabolômica, que é mais uma etapa aí de novidade, né? Aqui no Brasil, que está começando a se caminhar um pouco. E eu fiz todas essas mudanças depois de alguns diagnósticos que eu tive, né, de TDAH, do autismo, da bipolaridade. Então, eu senti realmente na pele a importância de cuidar da minha saúde intestinal. E Ah, aí, Priscila, se você tá. puder se apresentar agora. Tá. Eu até depois eu quero que tu fale dessa parte aí do teu diagnóstico, né? Eu acho que é muito legal. E esse teu conhecimento, tanto enquanto médica, mas assim, olhar além, né? Além Sim, da medicina integrativa, funcional, e aí para que você consiga, através do teu diagnóstico, ter ali uma evolução, né? E ajudar o próximo, né? Que ter um vai propósito, né, diante disso. exatamente, que legal. E Bom, você, Priscila, a sua área? Explique um ó, pouquinho pra gente. vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Bertrand, eu sou nutricionista. Também trabalho dentro da nutrição funcional, né, com uma abordagem integrativa. E ali o meu foco é saúde gastrointestinal. Dentro desse nicho, tem ali as desbioses intestinais, a síndrome do intestino irritável, né, que é algo que a gente vai, com certeza, que vai ficar muito com o que a gente vai falar, né, porque é uma síndrome emocional também, síndrome fúngica, né? E aí vai dentro da desbiose intestinal, supercrescimento bacteriano, né? Aí também tem a área da endometriose, porque ali está conectado com o intestino também. Sim. Enfim, toda essa É a parte de... nutri do intestino, né? Exatamente. Cada vez mais me apaixono por estudar intestino e eu vejo ele como a base, o centro para atingir assim tudo, né? Porque o paciente chega lá com um objetivo, claro que a maioria dos meus pacientes, eles chegam realmente doentes e precisando ali de um tratamento, né? Então assim, eles não chegam me pedindo, eu quero emagrecer. Acontece, Sim. mas não é o primeiro foco, sabe? Mas mesmo sendo um objetivo de emagrecimento, eu vejo que a partir do intestino, da desinflamação, da organização como um todo, né? Eu acho que a gente consegue refletir aí para várias áreas. Sim, e eu me lembro que quando eu te conheci, várias colegas minhas começaram a falar, porque eu fui numa nutricionista, que mudou a minha vida, que fez isso. Eu falei, gente, quem é essa nutricionista que eu preciso conhecer? E assim, eu vi o impacto que assim, você teve na vida dessas pessoas. Assim, eram amigas próximas, e eu conhecia elas antes e depois do tratamento. Então, realmente, é muito bom a gente ver isso e ver a transformação, né? Que um Verdade, cuidado do intestino pode fazer na vida das é pessoas. verdade. E aí, esse é meu propósito também. Quando o paciente chega lá,
vezes muitos sabem que realmente ali a importância do intestino, mas outros não. Então eu vou trabalhando ali, mostrando a importância, né? Enfim, para que ele consiga ter um tratamento efetivo e ter o mais importante, o autoconhecimento, porque quando Sim, entende isso, acabou, ele anda com as próprias pernas, né? Eu não quero que o paciente fique fidedigno a mim ali o tempo todo. Não, eu quero ensinar, eu quero tratar, mas que ele ande com as próprias pernas e ele também dissemine isso, né? Para ali alguém que ele conhece. Com certeza alguém deve ter algum problema gastrointestinal, distensão abdominal, né? sim. É muito isso, né, Carla? E muitas vezes menosprezado, né, nessa parte. Ou Então, assim, normal. quando o normalizado, exatamente. É aquela coisa, não é normal, mas se torna comum. E aí o comum acaba sendo normalizado, né? Todo mundo acha que é normal. Então, Exato. assim, tiveram algumas perguntas, né, que as pessoas foram deixando, e aí a gente vai começar falando um pouquinho. Primeiro dessa relação, perguntaram muito por que que o intestino ele é conhecido como o segundo cérebro, né? Então, a Priscila tem muita experiência nessa parte. A gente vê que o nosso próprio intestino ele tem um sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico dentro dele, então existem neurônios ali, né, no nosso intestino. Então, ele é, digamos, independente do nosso cérebro também. Só que a gente sabe que existe essa relação bidirecional. Quando o cérebro está inflamado, o intestino inflama, e quando o intestino está inflamado, o cérebro vai se inflamar também. E isso muitas vezes está relacionado ao nervo vago, né? Que é o nervo que eu já falei algumas vezes aqui, tem até alguns reels falando sobre isso, que é o nervo que cria essa comunicação. E com isso, o nervo vago consegue traduzir para o nosso cérebro tudo o que aconteceu no nosso intestino. Então, a irritabilidade, a ansiedade, falta de paciência, tudo isso vão ser consequências, muitas vezes, de algum problema intestinal, que esse nervo levou até o nosso cérebro, né? Então, acredito que você deva ver muito, né, na sua rotina, né? Assim, muitas vezes os sintomas, às vezes o paciente nem relaciona, ele nem sabe que é associado com o intestino. Então, na tua rotina, assim, o que que tu consegue ver um pouco, Priscila, disso? Eu vejo muito isso, inclusive, hoje de manhã eu atendi uma paciente e aí uma das perguntas que eu faço é como é que ela se considera em relação ao emocional. Eu pergunto. Sim. E aí ela, mas eu não entendi o porquê da pergunta. Sabe? Ela não, tipo assim, o que que a nutricionista quer saber sobre isso? Aí eu Aham. ela, né? Mas existe sim uma conexão, perfeitamente como você falou, e o intestino ele manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o intestino, né? A gente chama o Sim. vago de fofoqueiro, porque ele É, não deixa passar nada. Então ele é aquele mesmo telefone lá o tempo todo, né? Conectado. E aí, dependendo de como você esteja, pode ser um telefone sem fio, como no caso sim. da síndrome do intestino irritável, né? Que é uma síndrome, como eu falei, emocional. E aí tem essa conexão, né, do intestino com o cérebro das emoções. E uma parte dos neurotransmissores é produzida a nível intestinal, então Sim. essa conexão mesmo de sentimentos está total ligado ali com a saúde intestinal, né? E aí eu vejo muito isso. Pacientes com sintomas gastrointestinais, distensão abdominal, intestino ruim, má digestão, mas que quando eu vou perguntar o emocional, irritado, estressado, né? É aquele pavio curto. Então, a Sim. gente consegue conectar, né? Com certeza. E eu vejo que quando a gente começa a moldar esse intestino, né? A modulação intestinal, isso também reflete no emocional do paciente. Ou seja, se torna um paciente menos compulsivo, menos ansioso, né? Então é nítido como a gente vê essa evolução a partir do tratamento intestinal. E é importante que, assim, quando você falou, Priscila, do que é uma pessoa com intestino ruim, né? Porque às vezes o paciente fala, não, eu pergunto muito, quando eu faço o exame, eu já vejo logo os gases, né? E aí eu digo, nossa, ou você tem algum, eu já pergunto, ou tem alguma intolerância, ou não tem alguma desbiose junto. E todos, normalmente, a maioria fala pra mim, não, doutora, eu vou no banheiro todos os dias. Então, existe o falso conceito de que ir no banheiro todos os dias é um intestino que funciona bem. E não é assim. E aí você vê que o paciente está péssimo, né? É um paciente ansioso, com insônia, com muita irritabilidade, ou às vezes com apatia. Então, que isso não seja normalizado, né? Para todos que estejam vendo aqui. E só no banheiro não é um parâmetro, né? Que a gente busca na saúde intestinal.
Eu sempre falo, e eu pego isso também, tá, Carla? Lá em consultório, eu pergunto, e a frequência evacuatória? Não, meu intestino funciona igual um reloginho, é normal. Mas quando a gente vai ver, exatamente como tu falou hoje nos teus stories, a gente vai perguntar, porque não é só evacuar normal. O que é o normal, né? É a Sim. frequência, é a consistência, é a sensação de esvaziamento, é a coloração das fezes, se essas fezes afundam ou boiam, né? Não é só a frequência, eu vou todos os dias. Não, não é só isso. E é uma das inúmeras funções do intestino, é a excreção, mas não é só isso. Eu já peguei pacientes que evacuavam normalmente, né? Dentro do normal ali, que eles conheciam, mas os exames mostravam uma má digestão, restos alimentares, um coprológico funcional cheio de resto alimentar, uma Sim. a nível intestinal, uma calprotectina aumentada. Então, e aí eu vou explicando que não é só isso, né? Tá por trás ali muita coisa. Isso é só uma das inúmeras funções mesmo do intestino. E assim, importante também que os pacientes perguntam muito, pessoal, quando o paciente chega para mim, doutora, eu tenho que ir no gastro? Eu digo logo, não, você vai primeiro no nutricionista, porque existe uma falsa visão também de que o médico, ele vai ser responsável por resolver todos os problemas com uma medicação. Então, isso é uma visão que eu acho que essa live vai ser importante. Eu quis te trazer aqui porque eu vejo resultados. Então, não adianta a gente passar medicação para o paciente para ele ir no banheiro, para ele não evacuar ao mesmo tempo, que algumas pessoas têm episódios de diarreia, mas é de realmente ver a causa, né, do porquê que está acontecendo isso. Então, toda essa avaliação minuciosa ela é bem importante, né, da É, gente fazer. exatamente. Uma anamnese, eu falo, ela que uma anamnese assim completa, ela faz muita diferença na nossa conduta, na nossa visão do paciente. Eu falo que é como montar um quebra-cabeça. E cada É, eu estudo, eu vou só adicionando perguntas nessa minha anamnese. Então, eu pergunto sobre dente, né? Se sim. se tem algum canal, tratamento de canal. Se as Tipo, pessoas soubessem a importância de a gente vai fazer uma live sobre saúde bucal relacionada ao intestino. eu assisti uma aula da pós que eu faço de gastro, né? Com a doutora Denise Hã? Scarpa. E tinha uma dentista lá. E ela Sim. então, a aula eu fiquei encantada e como os mínimos detalhes fazem muita diferença na nossa conduta e no nosso tratamento. Então, uma pergunta é sobre, você já fez canal, né? Se tem aquelas Amálgamas. isso tudo vai impactar no intestino, nas bactérias intestinais. Então, quando o paciente trata isso aqui, ele também melhora lá e é incrível. Sim. Melhora tudo, inclusive o quê? O humor, toda essa questão dos sentimentos também. É. Então, uma E análise profunda faz muita faz diferença. toda a diferença. E aí, puxando o gancho, a gente perguntaram também qual é a ligação com os quadros, né, psiquiátricos. A gente já viu um pouco do que tu falou, né, de toda essa das emoções, do nervo vago, que você vê muito no seu consultório. E aí eu queria trazer também uma outra parte que depois você complementa, Priscila, que eu acredito que seja a sua rotina também, né? Nos meus diagnósticos, o que mais me ajudou, que fez a diferença, foi eu tinha um quadro de ansiedade, insônia crônica, que depois foi diagnosticada com a bipolaridade. Mas mesmo com o tratamento da bipolaridade, eu não tinha melhoras ainda. E aí foi só depois que eu fiz alguns exames que eu vi que eu tinha H. pylori, que eu tinha uma hipocloridria. Tipo assim, eu sempre fui uma paciente assim exemplar. Comia proteína na quantidade certa, comia tudo certinho, mas eu não tinha uma absorção adequada. E aí, ou seja, eu não tinha um estômago que tinha uma produção de ácido boa, então eu não conseguia absorver bem os nutrientes, por mais que eu comesse, por mais que eu suplementasse, eu não entendia. Eu falo, meu Deus, já faço tudo. Eu fazia Noripurum todo mês e não melhorava. E aí, realmente, quando eu descobri isso, foi que eu vi o quanto que influenciava. E eu tenho uma curiosidade que eu vou até te contar, que eu acho que eu nunca contei, só quem sabe são os meus familiares. Eu, desde pequena, as minhas fezes, elas nunca afundavam. Elas sempre boiaram, sempre. E assim, eu achava normal. Não, é normal. Eu via do meu irmão, da minha família, todas. E eu falo, não, a deles é diferente, a minha é normal. E aí depois eu fui estudando, eu fui descobrindo que eu tinha algumas mutações genéticas que tinham uma dificuldade na absorção de gorduras, na metabolização de proteínas. Então, assim, eu já tinha uma série de predisposições que se eu soubesse antes da importância do cuidado
se eu não tivesse chegado ao extremo, né, em termos de quadro clínico com isso. Então, foi bem importante. Essa questão da digestão, Carla, ela é muito importante, porque sem digestão não tem como a gente tratar intestino, melhorar a absorção, né? Então, eu sempre falo para o paciente, olha, o intestino é um tubo. Ele começa da boca e vai até o reto. Então, não adianta, vamos falar, tratar intestino, vamos tratar com probiótico. Probiótico é muito bom, mas em determinado momento. E às vezes Sim, você nem precisa utilizar ele, às vezes pode ser que sim, não. Mas o mais importante é o quê? Primeiro a gente alimentar as bactérias boas que tem lá dentro com o quê? Prebiótico, o é bem. básico, que a gente esquece, né? As fibras prebióticas, a mastigação, que a gente também É. esquece. Uhum. Tem aqui com Celular. celular, correria, vai para né, um trabalho para o outro, vai pegar filho na escola, enfim. E também a digestão, né? A digestão como um todo. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar intestino, eu sempre falo que é por etapas. A gente precisa ir seguindo cada etapa como se fosse realmente uma fase de tratamento para poder chegar lá diretamente no intestino. E Mas eu acho que a questão, por isso que o paciente não pode ter pressa, né, Priscila? Eu não sei, assim, a média de tempo de atendimento, né, assim, quando tu acompanha. Geralmente deve ser pelo menos uns 3, 6 meses, né? Não tem um resultado, assim, imediato. eu até desenvolvi, pensando nisso, um programa de Ah, que acompanhamento legal. que ele chama Intestino 360. Por quê? São 3 meses de acompanhamento, visando que pelo menos 3 meses eu consigo dar um up bem bom, Certo. mas eu sempre falo, ó, tratar intestino requer tempo. Ali depende, claro, de cada paciente, de cada quadro, de cada disciplina, mas ali pelo menos de 3 meses a um ano, dependendo do caso, né? Mas ali 3 meses a gente já consegue ver assim, um resultado muito bom. E aí a gente tá 3 meses junto, fica 3 meses, uma consulta Muito por mês. legal. E aí eu analiso ele 360. Por quê? Porque a gente entende que o paciente é um todo, não é só um intestino, Sim. estômago, né? E aí a gente vai trabalhando essas etapas. E assim a gente consegue realmente fazer com que o paciente ele tenha uma melhora significativa e, como eu falei, depois ele vai andando com as próprias pernas, sem ficar dependendo de E mim o tempo assim, e todo. o paciente ele acaba voltando, né? Porque ele sente a confiança e ele diz assim: Nossa, eu já fiquei tão bem que eu não quero piorar. Então, isso aí é o que importa. Precisa mais. Não precisa. É, Volta daqui a 6 meses, uma vez no ano, né? Mas aí quando acontece alguma coisa, ele volta ali por quê? Porque ele não quer mais é, voltar para aquela vida de dor, de desconforto, de falta de energia, né? Que a gente vê muito, eu pego muito, principalmente mulher com falta de energia, né? Fadiga. Então, isso tudo vai gerando o quê? Uma autoestima baixa, o é. afetado, E né? assim, o paciente também, às vezes ele chega no médico, a importância de fazer esse acompanhamento nutricional. Muitas vezes ele já quer o suplemento. Não, É, doutora, eu já quero o suplemento. E assim, quantos pacientes eu pego que assim suplementam tudo, 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 inclusive mulheres que fazem reposição e dizem, doutora, eu não melhoro. Aí até a própria metabolização do estrogênio, você tem que estar com o intestino funcionando bem, senão reposição hormonal não adianta, não vai funcionar. Então, assim, é realmente a base, né? É a base para que tudo funcione. tem que melhorar ali o campo de absorção, né? E o intestino é cheio de receptores hormonais. Então, a gente precisa primeiro melhorar ali, porque senão você vai acabar o quê? Investindo, gastando dinheiro, né? É, Eu fazendo um pouco caro, né? Porque aí vai. Não adianta nada. Senão... exatamente. Fazer os soros que não vão resolver nada ali na hora. Essa é a verdade. Priscila, e com relação ao intestino permeável, o famoso leaky gut, que aí eu acho que essa é a área que tu domina assim ao extremo, né? Como é essa rotina? Porque hoje eu vejo que muitos pacientes também têm um diagnóstico às vezes errado de síndrome do intestino irritável, às vezes são mal conduzidos. Como é essa tua experiência na parte prática? Olha, eu sempre falo para o paciente que essa questão da anamnese, ela é importante, todos os detalhes. Fora os exames, né? Fora conhecer toda a história do paciente para trás também. Porque o intestino, ele é um leque de possibilidades. E assim, muitas condições parecem uma com a outra. Intolerância à histamina, ela Sim. intestino irritável, que ela aparece com supercrescimento bacteriano, que ela aparece com supercrescimento fúngico, que ela aparece com intolerância ao níquel. Então, são detalhes que diferenciam. Claro que existe alguns exames que vão nos ajudar, mas outras condições não têm exames, né? Assim, não Sim. tem exames.
E tem muitas questões desse diagnóstico. Eu fui no congresso que um médico muito bom, maravilhoso, gastro, doutor Cristiano Ah, Rude, Cristiano Rude, é hoje. ele falou o seguinte, e é isso mesmo, foi ano passado, no Microbiota Clube. Ele disse assim, síndrome do intestino irritável virou um diagnóstico de médico preguiçoso. Exatamente. Porque ele É vai o que lá eu vejo. irritável. Não, síndrome do intestino irritável é difícil diagnosticar, mas é um diagnóstico de exclusão. Acaba sendo um diagnóstico de exclusão, depois de muita investigação, porque aí vai afunilando, e aí realmente o médico, com aquele olhar mais atencioso, mais detalhista, Sim, né, para realmente direcionar. Então, assim, o tratamento, aí o diagnóstico, ele faz diferença para o tratamento sim. correto, porque senão o paciente, já peguei pacientes que estavam fazendo vários outros tratamentos, não melhorava, igual exatamente o que a relação, por exemplo, do hormônio, que tomava hormônio, usava suplementação, não melhorava. Já peguei pacientes assim, que já fez de tudo, então parece que eles chegam assim, é a minha última alternativa. E aí a gente Agora eu vou para o intestino, né? é, Agora eu vou para o intestino, ao invés de ter ido desde o início, né? Acaba sendo uma última alternativa, mas a alternativa que resolve. Porque resolve. se eu soubesse, eu teria começado toda a minha avaliação pelo intestino. Então, assim, Exatamente. realmente hoje eu bato muito firme nisso, porque eu digo, não tem paciente que vai ficar bem sem ter esse cuidado, sem esse acompanhamento. Tem. Ele Então, precisa, ele não vai tratar tudo, mas ele precisa estar dentro do tratamento. Ele precisa estar dentro do tratamento. Claro que ele sozinho, né? Os sim, fatores, mas ele não estando no tratamento não vai funcionar. Não é funciona, verdade. É né? verdade. Uma Só vai coisa que a pessoa fica muito fora. aumentando os sinais e sintomas, né? Porque essa inflamação que acontece lá no intestino, ela acaba se tornando sistêmica. E aí tu me pergunta falando do leaky gut, né? O que que é isso, né? Esse nome, leaky gut. É a síndrome do intestino hiperpermeável, né? Nosso intestino, ele tem as células intestinais que é como se elas formassem uma cerca, né? Uma cerca de proteção. Ali está o nosso quartel, a nossa imunidade. 70% do nosso sistema imune é produzido lá. Então é como se fosse o quartel, né? Todas juntinhas, unidinhas, formando ali realmente uma barreira de imunidade. E Sim, o leaky gut é quando essa barreira ela tem aberturas maiores do que deveria. E aí isso se torna uma passagem de toxinas, restos alimentares, né? Lipopolissacarídeos, coisas que a gente não precisa que chega na nossa corrente sanguínea. sim, Chegou na nossa corrente sanguínea, ele se torna sistêmico, vai para todo o corpo, né? Então, já dizia Hipócrates, antes de Cristo, que toda doença começa pelo intestino por sim. conta disso, e é lá mesmo. Então, onde você absorve, onde você alimenta a comunidade de bactérias boas, e é delas, a gente depende delas, que elas também vão gerar metabólitos, nutrientes que vai mandar para todo o nosso corpo. Então, o que que gera esse leaky gut? Tem vários fatores. Em relação à alimentação, tem os alimentos muito industrializados, cheio de aditivos, o glúten moderno, né? A gente sabe que é um Sim. trigo diferente, não é um trigo que, né, a gente consumia ali na nossa infância, os nossos pais. Então, esses aditivos, esses alimentos modificados geneticamente, eles também têm o poder de começar a abrir mais essa barreira e gerar mais leaky gut, e gerar mais um intestino hiperpermeável, mais permissivo. Que isso se torna negativo para a gente justamente por isso, porque se torna uma porta aberta para várias patologias. Isso gera desde problemas gastrointestinais a extraintestinais, que a gente fala o quê? Dessa questão, né? De Sim. aqui, problemas o quê? Psicológicos. Psiquiátricos, psicológicos, psiquiátricos mesmo. Exatamente. Porque se o intestino está inflamado, aqui vai gerar o quê? Uma neuroinflamação também. A, As pessoas, a memória é ruim, enfim. sim. E aí a gente entra também, Priscila, eu até estava estudando essa semana, relacionando a parte do autismo, né? Por isso que tem se batido tanto, né? Quase 50% das crianças com autismo, elas. Eu tenho uma filha que está dentro do espectro. Eu também entrei no espectro, mas eu digo assim, as minhas condições da minha infância eram diferentes de hoje, né? Minha filha, eu fiquei grávida dela quando eu tive Covid na gestação. É Então, só. quer dizer, toda aquela microbiota. E uma curiosidade: o meu Covid, os meus sintomas iniciais foram todos gastrointestinais.
Olha Eu aí. quase não tive manifestação assim respiratória, foi bem leve, Sim. mas no intestino me pegou muito assim forte. Então você vê que eu já tinha um enfraquecimento desse intestino. Eu tenho uma filha que hoje, apesar de ter feito tudo certinho, suplementado, ela tem uma microbiota mais frágil também hoje. Sim. Então existe todo um acompanhamento que você tem que fazer. Então quando você pega o seu filho, você enche ele de doces, de salgados, coitadinho, não vai se expor. Claro que existe uma exposição, mas eu digo que é uma exposição controlada, né, que a gente faz, porque é nítida a mudança de comportamento. Muito. Não tem como, não tem. Eu já presenciei isso, assim, o comportamento, a evolução, o aprendizado Sim, é incrível. Parece assim mágica, sabe? Não é é, tão simples, vamos dizer, de mudar. Claro que na rotina se torna diferente, mas é uma coisa assim tão possível de acontecer, né? Depende ali realmente dessa mudança de sim. disciplina. Mas é incrível. É É incrível. muito impressionante. E hoje tem surgido também algumas áreas novas, né, que tem crescido muito. Eu até estava estudando essa semana a psiquiatria nutricional. Muita gente acha que é de psiquiatra, mas não é de psiquiatra, né? É uma ciência para os profissionais de saúde para esse tipo de abordagem. Então, assim, a gente vê hoje o papel, existem muitos até profissionais psiquiatras que já estudam hoje, o Dr. Marcos Zanetti é um deles, Sim, que relaciona muito essa parte. Então, assim, de como o paciente com uma esquizofrenia, com uma bipolaridade, com uma depressão resistente, consegue melhorar e muitas vezes ter um tratamento mais eficaz, diminuir a resistência às medicações depois que melhora a parte intestinal. Então, é realmente real, né? Não é coisa da cabeça, né, das é pessoas isso. verdade. É, porque ainda tem essa questão, né? Essa diferenciação, né? Porque não tem estudos, não tem, enfim, artigo, mas às vezes não tem a quantidade suficiente, né? Mas a gente olha na prática, a gente É, vê, sabe? Quando a gente estuda, a gente vai correlacionando a experiência, né? Enfim, então a gente e vê. assim, hoje os testes, eles têm avançado muito. Você já ouviu falar do GIMAP? Que hoje eles têm pedido muito. Nossa, tem sido assim uma revolução. Você consegue intervir de forma direcionada para as pessoas que estão vendo. É um exame da metabolômica que a gente faz que consegue ver realmente quais são as bactérias que estão ali aumentadas, diminuídas, porque nem todo probiótico vai ser bom. E uma vez eu vi até a minha professora, a doutora Camila, falando, nem toda desbiose é só bacteriana, né? Tem desbiose fúngica, existem vários tipos. Então, assim, é um mundo. Então, a gente tem que perguntar para o paciente, não se você tem desbiose, um exemplo, né? Um paciente que chega lá, você tem desbiose, olha um exame. Não, é qual é a sua desbiose. A gente tem que entender É, qual é a desbiose daquele paciente. E aí, tu falando do Covid, teve até um estudo que mostrou que todo mundo que teve Covid teve uma desbiose intestinal, tem, enfim, não se sabe o que que isso evoluiu, mas tem sim. relação com a desbiose intestinal. E olha, e uma coisa interessante, eu estava estudando também, eu até falei hoje nos stories, da nutrigenética e nutrigenômica. A gente tem as nossas bactérias, né, assim, tudo que tá ali, elas expressam genes, né, conseguem ativar, desativar genes da gente. E quando a gente vê uma criancinha assim, pequenininha, aquele microbioma dela, né, ele já foi formado ali nos primeiros 2 anos de vida, Verdade, praticamente, já foi formado. verdade. Então, assim, eu acho que essa live é mais para trazer a importância e o cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes nós, já adultos, a gente diz, para a gente já tá, não digamos, um caminho mais longo, mas para as crianças, né, assim, eu digo que é um caminho ainda bem inicial, que às vezes a gente pode estar trilhando, e como adultos também, nós somos os exemplos, né, e a gente vai estar melhorando. Exatamente. A nossa microbiota ela é formada desde a barriga da nossa mãe. Aí a gente pega os genes, a genética, mas assim, o que vai determinar realmente é o meio ambiente, né? O fator externo é o estilo ali de vida, de alimentação, de emocional, de tudo que essa criança vai vivenciar, né? O tipo de parto, alimentação, né? Introdução alimentar, enfim. E aí isso tudo realmente vai ter um impacto muito maior do que, É, vamos dizer, a genética, né? A genética verdade. ela não é mais destino. Ela não é mais. Ela é Você, o ponto de partida. A partir dali a gente vai seguir o caminho, né? exatamente. Aí você que vai determinar qual caminho você vai seguir, né? É verdade. Priscila, e hoje, se a gente fosse
fazer assim, quais são as melhores estratégias que a gente pode dar? A gente está aqui hoje, você está hoje aqui dando uma ajuda para os nossos amigos, né? O que que por onde a gente começa? Porque quando eu vejo também intestino, é algo que a gente às vezes fica perdido. Ah, é tirar glúten, tirar lactose, aí acabou, e usar enzima digestiva e probiótico. Resumiu? É isso. Tem outras coisas. Tem. Eu acho que a gente nunca deve esquecer assim o básico, né? O básico em relação ao quê? Mastigação, como eu falei, Sim. a mastigação. Eu acho que a gente pode também adotar técnicas para melhorar a digestão, não só com as enzimas digestivas e a mastigação, claro, mas, por exemplo, uma técnica que eu gosto muito, que ela é uma técnica milenar, mas que, assim, eles lá, na medicina indiana, eles já tinham essa visão, né? E realmente hoje se comprova que raspar a língua ajuda Hum, a melhorar o quê? As papilas gustativas, então você sente mais sabor do alimento, melhora a questão das enzimas, né? Que a gente já produz aqui, sim. saliva na língua. Então não é mito, né? Eu raspo minha língua, não é mito raspar a Não, língua. Pronto. então, eu falo para os meus pacientes, todos os pacientes meus, eles são catequizados a fazerem isso. E eles são catequizados. E aí isso ajuda muito mesmo, né? A melhorar até o processo de digestão, desinflamação, tá? Tomar ali uma água natural pela manhã, assim que Sim, acorda, né? Antes da raspagem, depois da raspagem da língua, na verdade, a primeira prática é a raspagem da língua, aí depois você decide se vai escovar o dente ou não, depois do café, enfim. Mas a água natural também, principalmente aquele paciente, aquela pessoa que tem uma prisão de ventre. Então, tudo que sim. é natural, mais abrandado, mais morno, é melhor para esse movimento peristáltico do intestino, né? Eu sempre gosto, adoro assim colocar também, acho que ajuda muito na saúde intestinal, é, glutamina, Sim. porque fortalece essa barreirinha que eu falei para vocês, assim como um própolis verde também, né? De preferência orgânico. E ali também a gente não pode esquecer o quê? Do básico, a alimentação, comida de verdade, né? Evitar ao máximo ali produtos industrializados, descascar mais, desembalar menos, né? Optar realmente pela praticidade, mas da comida de verdade, né? Evitar ao máximo ali aditivos, que seja ali uma exceção mesmo. Sim, sim. O trigo, né? Eu sempre falo, principalmente dependendo do quadro geral do paciente, do quadro de inflamação, o nível que esse paciente está. Como eu falei, o trigo moderno, ele é diferente, né? Ele tem vários tipos de glúten que a gente não tem capacidade enzimática para digerir. E isso acaba o quê? Gerando uma abertura dessa barreira intestinal também. Ah, mas eu vou viver assim. Não, se você realmente não for doente Não celíaco. tiver celíaco. Exatamente, porque existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é muito parecido com a doença celíaca mesmo. Você sente O muito pobre do meu marido, ele tem os dois genes, a mutação, e ele frio. ainda luta. Ele luta e cursou, e todo dia tem os efeitos colaterais. Então, assim, são escolhas, né, que a gente realmente tem. Exatamente, mas assim, para quem tolerar, o que que acontece? A gente precisa evitar, eu sempre falo, precisa evitar, mas você chegar a um ponto que, eu vou comer alguma coisa, ok, mas não vai ser isso aqui que vai mudar a base que você já vem construindo, entendeu? O que vai realmente afetar ali essa barreira, evoluir esses sinais e sintomas, é a questão da frequência, da rotina, né? Que você faz Sim, em utilizar esses tipos de alimentos. Eu gosto muito também, Carla, eu acho que é muito importante para a reconstrução da mucosa gastrointestinal, da barreira, o caldo de ossos. sim. Priscila, é um sonho. Eu falei, minha cunhada vai viajar agora. Eu falei, traz para mim em São Paulo, porque a gente não, porque assim, tem como fazer em casa, mas pessoal, dá um pouquinho mais de trabalho. E hoje Dá já tem caldo de ossos prontos, né, que a conta, gente consegue. Então, nossa, é um sonho. tem. E então é muito bom para a recuperação dessa barreira intestinal, né? Então, assim, tem vários detalhes que eu acho que dá para a gente pensar antes do probiótico. As fibras, como eu falei, as fibras, né? Ali o psyllium, uma goma cassia, uma goma guar. Às vezes a gente esquece de comer fibra. A nossa alimentação, de fato, se a gente for esperar só pela alimentação, bater Sim.
fibra, a gente não bate. Não Então, a gente consegue. funcionar, exatamente. E principalmente a população brasileira, ela tem um consumo de fibra muito baixo, né? E aí, eu acho que é isso, né? As enzimas, que eu gosto bastante, como eu falei, para digestão. E Enfim, assim, chás também, os chás são sim, chás. maravilhosos, né? Para digestão tem o gengibre, tem a espinheira santa, e aí tem o alecrim, tem o funcho. Então, assim, tem uma infinidade de opções que a gente pode também adotar, né? Como fitoativo mesmo, como algo funcional ali pro seu corpo, né? Como um todo. E assim, eu vejo muitos pacientes falando, Priscila, agora nessa parte final também, é que eles dizem assim, doutora, mas dá trabalho demais. Aí eu digo, gente, dá mais trabalho ficar doente. Porque quando Exatamente. a gente fica doente, aí a gente tem que tirar tudo e tratar por um longo período. E muitas vezes aquele intestino já está tão ruim, o paciente já tem tantos sintomas psiquiátricos, que às vezes o jeito é tirar. Porque É, até reconstruir tudo já exatamente. foi um estrago feito muito grande, né? Então, é um cuidado que E difícil. essa questão, porque assim, uma hora a conta vai chegar, né? Então, você tem que estar pensando lá na frente. Quando a gente fala hoje em dia longevidade, quando você fala em longevidade, mas é você chegar com 90 anos, levantando sozinho, andando com as próprias pernas, sentando sozinho no banheiro, se limpando sozinho, enfim. É ter aqui a cognição, a mente, a memória boa, ativa para você o quê? Para você realmente viver ali com qualidade, É, né? Não viver doente, exatamente. E enfim. assim, não tem como ter longevidade sem saúde intestinal. Não, Eu digo que é a primeira saúde, não tem. Então, assim, se tem um recado que a gente pode deixar dessa live é eu sempre digo, olha, o médico ele é facilmente substituível, mas tenha um nutricionista para chamar de seu, porque isso daí faz toda a diferença. Você ter é, alguém que você confie, para você realmente seguir um plano alimentar, porque às vezes também eu noto que é muito difícil para as pessoas, né? Seguirem um plano alimentar, abrirem mãos. Então, é, tudo está para ser adaptado. tá. Agora a gente tem que fazer algumas escolhas. Exatamente. E assim, se for uma paciente, como eu falei, que não tem doença celíaca, que não tem nenhuma intolerância mais grave, mais séria, a gente pensa em tratar o intestino. Claro que certas coisas eu acho que é interessante a gente realmente consumir pontualmente, mas o tratamento do intestino, ele serve para quê também? Fora para você ter saúde, é para você se tornar uma pessoa mais tolerante. Porque essas barreira intestinal, isso vai gerando mais intolerâncias. Então, acontece muito também do paciente que não. Mas eu sempre comi isso aqui. Hoje eu tô comendo e tô passando mal. E cada vez mais, quando você não pausar para fazer o tratamento, cada vez mais vai vir mais alimentos que vão te gerar o quê? Intolerâncias Eu alimentares. vejo muitos pacientes, eu sempre digo, se você é vegetariano, vegano, eu não tenho nada contra, eu sei que existem, né, pessoas que foram mais adeptas a esse tipo de alimentação, mas pare para analisar se você não começou a ter essa opção por uma dificuldade, por um mal-estar depois de comer carne. Então é muito comum, não, eu nunca consegui comer bem carne. E muitas vezes já era um problema ali, numa acidez, numa digestão inadequada. Aí o paciente começa a evoluir com deficiências nutricionais e aí vira um ciclo vicioso, que começou ali, pelo intestino que a gente não viu, né? Na verdade, a deficiência da B12 começou lá atrás, né? Lá atrás, bem antes. Tem total ligação com o quê? Digestão, absorção, né? E aí Sim, vai correlacionando tudo com os exames. Um hemograma diz muita coisa pra gente, diz parasitose, parasitose. o índice de MEB, que a gente tem ali como avaliar se tem desbiose intestinal ou não, né? E Que é Priscila, agora eu tenho uma pergunta para ti, que essa diga, daí é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Eu não paro de comer doce. O que ah, que eu vou pensar nisso? Eu esse, sei que uma é parasita, porque eu já passei por isso. Quando os parasitas mais perguntam, né, assim, doce, e agora? tem um vício muito grande de doce. E aí pode ser justamente o quê? Fora essa questão de parasitas, que a gente precisa investigar, porque aí eles ficam pedindo o quê? Principalmente se tiver fungos, eles vão pedir Sim, dias é fungo. né? Eles vão ficar pedindo açúcar, porque é o que alimenta eles, né? Então a gente tem que investigar aí essa parte, mas a gente também não pode esquecer o quê? De ver como é que tá a questão do emocional, de ver Sim, de uma serotonina, um complexo B que vai melhorar a é serotonina, porque verdade.
Porque esses hormônios, esses neurotransmissores, não dão sensação de quê? Tranquilidade, bem-estar, prazer, felicidade. E aí a comida, ela gera essas sensações também, principalmente o açúcar. O açúcar Sim, é a sensação de, ai, que coisa boa, só que é momentâneo. Só que às vezes o teu corpo tá tão inflamado, tão deficiente, que ele não consegue produzir essa sensação normal, e aí você tem que ir em busca o quê? Então ele pensa, ei, vai buscar alguma coisa para me dar essa sensação, porque eu preciso sentir. E aí você vai o tempo todo ali no doce. Aí faz isso todo dia, vai virando um vício, né? é. E aí E vai. isso, Priscila, é muito comum em pacientes que têm TDAH, porque normalmente, como tem aquela, normalmente tem aquela deficiência, tem o TDAH que não tem a deficiência de dopamina, que até tem muita dopamina, mas sempre existe aquela demanda da busca do prazer rápido, né? E é muito fácil a gente vincular a comida, né, com esse prazer rápido. Então, assim, eu quero um prazer. O que que traz energia rápida? O açúcar. O açúcar realmente vai trazer. Então, o nosso cérebro, ele nos condiciona a aprender isso. Uma É, vez, o meu marido, essa semana, a gente estava conversando. A gente gostava muito de comer um chocolate, um quadradinho depois do almoço. Eu sei que dentro das calorias é totalmente possível, não é demonizar o doce depois do almoço nem nada. Só que eu me lembro que eu falei para ele, e como eu tenho TDAH, eu sei que eu tenho uma tendência a vícios, né? Assim, ser mais impulsiva. Então eu já sei que quando eu começo com um quadrado, eu vou para dois, aí eu vou para três, e quando eu vejo eu tava comendo quatro, daqueles pequenos. Aí eu falei, vixe, tá errado já. Aí eu falei, não, tenho que desviciar. Aí eu tirei. Aí eu sei que eu sofri um pouco, mas aí tudo bem. E aí o meu marido essa semana também estava conversando comigo, que começou a fazer isso, e aí ele também tirou. Só que como o nosso cérebro tenta enganar a gente, né? Aí o que que a gente começa a fazer? Aí ele começou a ir pro café. E aí, ou seja, a gente busca por uma. É sempre importante a gente abrir essa mente, porque assim, pessoal, a nossa mente ela vai buscar uma recompensa. Se a gente tirou o chocolate, a gente tem que botar outra coisa ali no lugar. Senão, não vai dar certo. a gente, E aí acabou. Como? a gente trabalha assim, o ser humano é assim, né? É. Porque tem que ter uma compensação, ali tem que ter uma substituição. Então funciona bem assim. Aí eu fiquei impressionada, porque eu digo, nossa, e como é difícil. Agora, quando a gente tem bactérias que querem doce, né? Ou fungos que querem doce dentro da gente, aí é impossível. Aí é Eu impossível. digo que assim, enquanto eu não tratei, eu não conseguia. Então, De manhã, eu sempre, sabe o que ia acontecer comigo? 10, 11 horas da manhã. Eu tomava um café super bem, mas eu tinha que comer um doce. Aí eu, para me enganar, o que que eu fazia? Não, vou comer meia barrinha Bold, porque é saudável. É um monte de proteína. Então, assim, pessoal, pessoas reais, a gente faz isso, né? sim, Então, assim, com só que a certeza. gente tem que ver a causa, né? Então, eu vou passar o resto da vida. Eu me lembro que, assim, era dito e feito. 10h30 era a hora do docinho. Então, se isso acontece com vocês, procurem a Priscila. Ela vai ajudar vocês a E, desvendar um pouco isso. e outra coisa, é igual, é exatamente o que tu estava falando, Carla, porque é como se 10h30, então é como ali vira um vício. Tu tem que É, bater aquele horário todo dia. Por mais que seja algo assim saudável, mas você acaba viciando. Então isso é ruim, né? Porque mesmo que seja saudável, tem a questão ali, enfim, calorias, enfim, né? E aí eu acho, o teu marido tá tomando cafezinho amargo, é? amargo, sem açúcar, mas amargo. Pronto, o amargo e o azedo, ele diminui as papilas gustativas do doce. Sim. Olha que Então, interessante. ele vai conseguindo, entendeu? Porque daqui a pouco ele vai ficar mesmo sem. É. E Porque aí, vai. uma alternativa também, pessoal, acostumar o paladar com algo mais amargo, por exemplo, chocolate de 85, mas para mim, para eu não me viciar, o único que deu foi de 90. Porque Olha até aí, o de 85 eu ainda tinha vontade de comer, eu comia dois dele fácil. Eu amo cacau amargo. E aí, para mim, foi realmente a estratégia. Então, assim, não é tirar, mas é saber equilibrar, né? Agora, claro, dependendo da fase, como você bem falou, às vezes tem que tirar para o seu corpo reaprender. E aí exato. depois introduzir. Você coma, por exemplo, vai, sei lá, fé, quero comer um brigadeiro mesmo, né? Eu posso, assim, não tenho intolerâncias mais graves e tudo. Então, quando você faz esse tratamento, não vai ser aquele brigadeirinho, naquele momento, pontualmente, né? Porque você não faz disso rotina, que vai desequilibrar. Então, dificilmente. Depois, eu vejo muito isso também, cara. Depois que a gente começa a fazer o tratamento, o paciente realmente está bem evoluído, que antes o que ele não comia, ele foi lá, porque ele começa a se sentir mais Sim, tranquilo,
Então aí ele vai lá, começa a se liberar um pouquinho, mas sempre com cautela. Vai lá, come, não senti nada. Doutora, não senti nada, não senti desconforto, não senti gasto, porque antes comia direto no banheiro, minha barriga ficava enorme. Por quê? Porque essa barreira está fortalecida, porque lá mesmo não gerou sintomas para você, mas é um processo até a gente chegar a isso, né? Verdade, verdade. Pois é, Priscila, você foi muito bom, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu conversar muito e destrinchar. Tu gostaria de começar a comentar mais alguma coisa? Fala um pouquinho só agora também do teu programa de novo, né? Onde é que as pessoas acessam ele, o link para ver? Lá no Instagram tem o link, e aí você clica lá, vai direto para falar com a minha assistente pessoal. Lá a gente vai falar tudo como é que funciona, o que que inclui o programa, né? O que que você ganha, porque aí tem bônus. Inclusive, não sei se tu já ouviu falar também, Carla, mas como eu penso tanto nessa conexão, como a gente falou, de tratar também o emocional dessa questão, que dentro do meu programa de acompanhamento, que é um Intestino 360, que são 3 meses de acompanhamento comigo, inclui fora a bioimpedância, né? Enfim, aquela questão, porque querendo ou não, o paciente quer saber ali Todo mundo também. quer estética. É. Todo mundo quer. E análise do paciente como um todo, mas ele ganha uma avaliação gratuita com a microfisioterapeuta. Não sei se você já ouviu falar Legal. de fisioterapia. Não, assim, já ouvi, mas eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu sei que é muito importante para a parte emocional, né? É muito. Então, ele ganha uma avaliação, né, com Legal. a fisioterapeuta, que é a Fernanda, É lá que... na clínica mesmo? Ou em outra? Não, não, mas Ah, aí eu vou levar depois também ah, ela, legal, legal. né? Que aí eu abri agora uma clínica, que aí antes eu trabalhava em outra, e agora eu abri uma clínica também com uma amiga, com uma sócia. E eu quero levar ela para lá, né? E aí quando você também começa a atender, né? Ah, sim. Sim, Isso tá, porque com certeza. a É gente tudo trabalha interligado. exatamente muito ligado, tem os mesmos princípios, né? Os mesmos pensamentos, então Então também a a gente gente vai fazer assim, Priscila. Eu vou fazer o meu daily aqui depois, do acompanhamento contigo, dos 3 meses, falar um pouquinho de como foi, porque nada como ter alguém falando da vivência, né? Da experiência. E aí depois a gente vai trazer de novo as novidades a respeito dessa parte, até aprofundar um pouquinho dessa parte de microfisioterapia, que eu sei que é um tema muito relevante, apesar de poucas pessoas falarem mesmo sobre isso. e assim, Pouquíssimo. eu fui quando eu conheci, eu quis mesmo fazer comigo mesmo, porque eu adoro assim testar, para Ah, eu justamente também. a segurança de falar para o paciente, né? E aí, quando eles fazem, eles ficam, meu Deus, que coisa. Nossa! Eu até fiz uma vez, algum tempo, acho que foi ano passado, uma live com a Fernanda, que tá no meu Instagram, para ela explicar, assim, sobre a microfisioterapia. Depois eu vou até te mandar. Mas é muito interessante. Muito E legal. a gente precisa entender que o intestino tem emoções. Não tem como eu tratar o intestino sem tratar essa parte. Não É. existe. Eles não estão desconectados. Então, eu preciso, né? E aí entra também dentro do programa de acompanhamento isso. Muito legal. E aí, assim, importante também, se as pessoas, eu acho que na microfisioterapia deve comentar, como a gente tem essa parte da estimulação do nervo vago, todas as práticas, né? Yoga, meditação, práticas que possam trazer técnicas respiratórias, isso aí é algo que vai estar ajudando muito, né, nessa parte intestinal A também. espiritualidade, né? É, A espiritualidade, ela também é uma forma de você se conectar. já é comprovado cientificamente. Eu vou ver se eu coloco depois aqui alguns artigos que falam da mudança da neuroplasticidade que tem no cérebro e, consequentemente, a nível de intestino, baseado nisso. Tanto que tem um artigo que foi lançado até recente falando sobre a música. Cuidado com o que você escuta. Escuta, Dependendo do ritmo e tudo, você pode sim, ficar mais agitado e o teu intestino acabar a ficar com um funcionamento pior. Então, o nosso intestino, ele escuta também o que nós ouvimos, né? Então, é importante ficar ligado em tudo. ligado em tudo. Então a gente tem que pensar assim, realmente, olhar o paciente no 360, né? É, Ele educar, para que ele realmente, né, vá ali com autoconhecimento. Ele, com autoconhecimento, tem liberdade. Então ele consegue verdade. ver Poder assim, trazer essa liberdade é o principal. exatamente. Ô, Exatamente. Priscila, pois foi um prazer. É Espero que você assim. tenha gostado. Vamos tentar fazer mais algumas vezes, né? Assim, alguns outros temas. E eu Pode, serei a próxima. Próxima vez eu já vou ser sua paciente, quando a gente vier de novo por aqui.
Vou te esperar lá e a gente vai conversar. E eu sei que vai sair muitos projetos legais aqui. Vai sim. Pode deixar. Boa noite, Priscila. Boa Boa noite, pessoal. Fiquem noite, bem. né, Carla? Para as Como? pessoas. Vou salvar. Vou salvar e amanhã eu já coloco aqui. É só o tempo Ah, de carregar ele, tá bom? pronto. Bom, Tá. gente, obrigada Foi um prazer. pela participação. Acho Pessoal, que qualquer dúvida também, coloque nos comentários depois que a live for postada, que aí a gente pode olhar depois, se vocês tiverem ideias de algum tema, a gente pode estar trazendo mais explicações sobre esse mundo intestinal. perfeito. E nos sigam, porque com certeza Sim. dá muitas orientações assim valiosas. E eu acho que é disso que a gente precisa. Se for para aparecer no Instagram, vamos realmente Trazer conhecimento. exatamente, né? Fazer o diferencial da vida das pessoas. Verdade. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Ah,